Estamos de volta e agora voltamos do rápido intervalo. Agora o nosso treinador Nathan da Escolinha de Futebol vai mostrar alguns aquecimentos. Então, Arthur, quando a gente vai fazer um treino lá na nossa escola de futebol, geralmente nosso aquecimento dura de 5 a 15 minutos. A primeira parte do aquecimento, a gente geralmente não utiliza a bola. A gente trabalha mais os grupos musculares que eu te falei que a gente vai utilizar na prática do futebol. Como, por exemplo, os membros inferiores. Então a gente começa geralmente assim, a gente pede para os meninos, subam o joelho. Então eles começam a subir no joelho, vai lá, Arthur. Isso. Depois a gente troca, por exemplo, calcanhar lá atrás. E assim a gente vai subindo, vai aquecendo o atleta para o jogo. Depois, por exemplo, a gente pode pedir para os... Geralmente a gente pede para os meninos, abre e fecha as pernas. Também o famoso polichinelo, né, que a gente faz, que vai com a mão lá em cima, abre a perna, volta. Você já fez o polichinelo? Eu faço o segundo, quarto e sexto karatê. E depois a gente geralmente faz alguns alongamentos, puxa uma perna, puxa outra. Depois a gente já faz um aquecimento que a gente chama mais específico, onde a gente já introduz a bola no aquecimento. Por exemplo, aqui, o que a gente poderia fazer se o aquecimento fosse aqui? Dá o passe na parede, domina a bola de novo, devolve na parede, soca a perna direita, depois com a perna esquerda faz o passe na parede, domina, devolve a bola de novo na parede. Aí a gente estaria treinando o domínio e o passe. Mas, Nathan, os seus jogadores fazem isso todo dia? Então, cada sessão de treino tem um objetivo. Se a gente tiver, por exemplo, com o objetivo de treinar o domínio e o passe, a gente faria esse tipo de exercício. Às vezes a gente trabalha a condução, às vezes a gente trabalha o cabeceio, que são técnicas do jogo. Por exemplo, aqui a gente poderia fazer esse domínio e passe. Também poderia trabalhar só passe de primeira, e aí é o aquecimento que a gente chama específico, que aí já envolve a bola. Ao mesmo tempo que a gente está aquecendo para o jogo, a gente já está trabalhando uma técnica do jogo para na hora que for jogar, já conseguir, já está bem aquecido também tecnicamente. Aí a chance de acertar um passe no jogo já se torna maior. Por quê? Porque já fez o aquecimento que a gente chama específico. E agora, Nathan, fala um pouco das suas redes sociais e fala como é que podem entrar em contato para fazer uma aula lá na sua escolinha. Então, a nossa rede social, primeiramente tem a minha, né, profissional, que é Nathan Manuel, Nathan Manuel da Rosa, e também tem o Instagram da Escola de Futebol, que é Alfa Escola de Futebol. E eu queria te fazer um convite, Arthur. Eu vou te dar 1 mês de treinamento lá na escola lá, viu? Pode ir lá, louco, compensa. E aí a gente vai filmar você lá, beleza? Aguardo você lá. E a TV Alegria agradece, hein? Agora vamos voltar para as perguntas, Nathan? Vamos. Voltamos do nosso aquecimento, agora vamos voltar para as perguntas. Qual é a duração ideal de uma sessão de treino para jovens atletas, Nathan? Então, o ideal é em torno aí de 1h15 a 1h30. Mais do que isso já fica a criança, né? O jovem, ele já acaba perdendo um pouquinho a concentração, perdendo um pouquinho o interesse na prática, né? Lá na nossa escola a gente tem a sessão de 1 hora, mas acho que o ideal seria entre 1h15 e 1h30, né? Por treino. E como você entrega o treino técnico com o condicionamento físico? Aí é uma pergunta bem legal, é aquilo que eu respondi lá no início. A gente procura, nas atividades, já trabalhar as duas coisas integradas, tanto a parte física, tanto a técnica e às vezes até mesmo a tática num jogo. Mas quando não é num jogo, a gente faz uma atividade que já envolva a parte física com a parte técnica, para que seja mais motivante para os meninos, né? Ter a bola é algo que as crianças gostam, então a gente tenta fazer o treino físico com bola. E que tipo de exercícios táticos você costuma incluir nas suas sessões? O principal deles é o jogo, né? Que é um exercício tático. A tática para ter tática, que é estratégia, né?
tem que ter o jogo. O principal deles é o jogo. Aí, às vezes, a gente faz jogos reduzidos, faz jogos com algumas regras diferentes para treinar algum comportamento diferente, dessa maneira. E como você aborda a motivação dos seus jogadores durante os treinos da sua escolinha? Geralmente, as crianças estão muito motivadas, né? Mas, às vezes, quando a gente percebe que eles não estão muito motivados, a gente procura lembrar a eles o porquê que eles estão ali treinando. A maioria deles tem um sonho de ser jogador, então a gente tenta motivá-los através do sonho deles ou através do jogo também, que geralmente tem no final de semana. Então a gente fala do jogo e muitas vezes os meninos se motivam através disso. E quais são os sinais de fadiga que você observa nos seus jogadores da sua escolinha? A fadiga ela vem geralmente com excesso de treino ou com um treino muito longo. Como o nosso treino ele tem uma duração não tão grande e também não é uma frequência de todos os dias, geralmente a gente não tem fadigas no treino. Teria se a gente treinar todos os dias, mas geralmente a fadiga ela vem com desânimo, com os atletas começam a já não conseguir correr tanto quanto correm, né, normalmente, então aí já são alguns sinais. E como você lida com lesões durante a temporada de treinos? Então, os nossos treinos, como tem esses dias de folga, dificilmente a gente tem lesão, né? Mas quando tem, a gente pede para os meninos se recuperarem, descansarem, né? E às vezes, se for uma lesão mais grave, procurar um médico, procurar um atendimento mais específico. E qual importância você dá ao treino em equipe em comparação ao treino individual com seus jogadores? Isso é muito importante, essa pergunta, porque a própria pergunta já responde, né? O treino individual, ele ajuda a aperfeiçoar os detalhes, as técnicas próprias dos jogadores, do jogador em si, né? Ajuda a melhorar e potencializar o atleta individualmente. Agora, o treino em equipe, ele a pergunta já responde, né? O foco é a equipe. Então, às vezes, a gente não consegue dar uma atenção pro atleta individualmente. Então, todos os dois são muito importantes. O treino da equipe serve para melhorar a equipe. Lógico, o atleta vai melhorar, mas principalmente a equipe. Agora, o treino individual, ele potencializa o atleta. Então, os dois são muito importantes. Às vezes, tem crianças que só fazem um desse tipo de treino, mas o ideal era fazer os dois. E como você utiliza jogos e competições para desenvolver a habilidade dos seus jogadores? Então, os jogos é onde a gente vê realmente como que está sendo o resultado dos nossos treinos, né? Porque no jogo a gente tem ali uma pressão diferente, né? Tem adversário diferente, então ali que a gente consegue ver qual está sendo o resultado do nosso treinamento. Então, o jogo, ele mede pra gente ali como que está sendo o treinamento da nossa equipe. Mas nem sempre, Arthur, isso é importante, nem sempre o resultado mostra a evolução. Às vezes a gente ganha, mas os meninos não jogaram bem, ou a equipe não foi bem, e às vezes perde, mas perde jogando bem, porque o resultado nem sempre fala a evolução que está acontecendo com o menino ou com a equipe. Qual a relação entre a prática de futebol e outras modalidades esportivas na formação dos seus atletas? Então, por muito tempo se acreditou que praticar vários esportes contribuía para desenvolver o atleta de futebol. Mas estudos mais recentes investigaram, né, atletas de futebol do futebol inglês e perceberam que, na verdade, os atletas que chegaram no alto nível, eles não praticavam outros esportes quando criança. Eles praticavam futebol de diversas maneiras. Como assim, Nathan? Por exemplo, eles não praticavam só futebol na sua escola de futebol, não só praticavam futebol no condomínio, mas eles praticavam futebol em diversos lugares diferentes, na praia, na rua, na escola de futebol, no condomínio. Treinava futsal, treinava futebol de areia.
E aí eles conseguiram, esse tipo de perfil foi o perfil que mais alcançou o futebol profissional. Ou seja, uma variedade de esportes, mas esportes parecidos. E por um tempo se acreditava que era importante treinar vários esportes, mas na verdade não é o que os estudos mostram. Outro problema é a especialização precoce, onde só pratica na escolinha, por exemplo. Esse também é um problema. Por quê? Porque a criança deixa de jogar futebol em outros ambientes, em outros contextos. E, por exemplo, o ambiente da rua, o ambiente familiar, o ambiente de amigos, ele traz um pouquinho mais de liberdade que o ambiente de treino. E essa liberdade, ela é importantíssima para desenvolver aqueles atletas criativos, aqueles atletas habilidosos. Por quê? Porque ali a criança ela tem liberdade para jogar. Então, o mais importante é jogar futebol de várias maneiras. Até aquele futebol no recreio, aquele futebol na rua, ele ajuda na habilidade e no desenvolvimento do atleta de futebol. E como você incorpora o feedback e análise de desempenho durante os treinos? Então, os clubes eles têm muita análise, né? Principalmente por vídeo. Na nossa escola de futebol hoje a gente ainda não usa, né, o vídeo para analisar. Se usasse seria muito bom, mas a nossa análise hoje é mais assim, momentânea, visual, daquilo que a gente está enxergando. Aí em cima daquilo que a gente observa, né, naquele momento a gente vai dando os feedbacks para os alunos. Mas os clubes já usam, né, a análise de vídeo, que ajuda muito na evolução dos atletas. E Nathan, eu agradeço muito, muito, muito mesmo por você estar aqui na nossa Alegria TV. E eu espero você aqui de novo, hein? Arthur, muito obrigado, viu, pelo convite. Quando quiser, estamos aí à disposição. Eu vou esperar você lá na nossa escola de futebol para fazer aí pelo menos um mês de treino aí com a gente, tá bom? Tchau, pessoal. E antes de acabar o programa, por favor, deixe um pouco mais das suas redes sociais. Então, a minha rede social é Nathan Manuel da Rosa e a da escola é Alfa Escola de Futebol. E você pode passar um convite para todo mundo e o seu WhatsApp para eles entrarem em contato? O meu WhatsApp é 62 98541 0160. Quem quiser agendar uma aula experimental, conhecer a nossa escola, ela fica localizada no setor Garavelo B e no setor Jardim Alversa, próximo aqui onde a gente está agora na TV Alegria. E assim a gente encerra mais um episódio do Alegria Esportivo, com o coração cheio de inspiração e a certeza de que o futebol é muito mais do que um jogo. É ferramenta de transformação e expressão de cultura. E acima de tudo, é amor compartilhado em cada canto do nosso país. Agradeço imensamente ao treinador Nathan Emanuel da Escolinha de Futebol Alfa por dividir conosco suas experiências e seus ensinamentos e essa missão tão bonita de formar não apenas atletas, mas seres humanos preparados para a vida. Que cada chute e cada treino, cada sonho com uma bola nos pés continue sendo motivo de esperança para milhares de crianças e jovens pelo Brasil. E antes de encerrar, um lembrete importante. Não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com a internet. E também de nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial, para ficar por dentro de todos nós e o que acontece por aqui. A gente se vê no próximo Alegria Esportiva, hein? Te espero aqui, ligadinhos aqui na TV Alegria. Tchau! Tchau, galera!